E por que essa falta de investimento? Este ano, o Brasil está prevendo investimento da ordem de 50 bilhões de reais em investimentos. Na verdade, o Brasil vai realizar apenas 30% a 40% deste valor colocado. Ou seja, nós vamos realizar em torno de 20 bilhões de investimentos. Mas o Brasil prevê, para este ano, pagamento de 110 bilhões de juros. E destes, não vai faltar um centavo. Vamos pagar os 110 bilhões de reais. Isso significa uma atrofia do Estado brasileiro, não é verdade? Enquanto nós precisamos de habitação para o nosso povo, não é? Nós praticamos ainda internamente os juros mais caros do mundo. E a gente que vem a dizer que nós, na verdade, hoje estamos muito bem na área econômica porque temos uma reserva cambial da ordem de 220 bilhões de reserva, de dólares. E isso é verdade. Agora, não falam do custo desse dinheiro. Esse dinheiro custou o ano passado 28 bi aos cofres públicos, ao Banco Central. Por quê? É o dinheiro que vem para especulação, em função dos juros altos aqui praticados, é transformado em real, o dólar é colocado lá fora a juros de 1,5%, e aqui dentro se paga pelo papel que compram aqui dentro, o Brasil está pagando na faixa de 9%, ou seja, os juros reais mais caros do mundo. E isso provoca essa sangria que estamos aqui a identificar na própria proposta orçamentária do governo. Nós temos que lamentar profundamente tudo isso. Essa prática já vem de governos anteriores. Nós já a denunciávamos anteriormente. Essa prática de pagamento de juros é que tem feito com que a nossa dívida interna brasileira ultrapasse a casa de 1,5 trilhão de reais. E isso provoca, então, essa sangria nas riquezas nacionais e aí permite a miséria com que convivemos ainda no Brasil, com irmãos brasileiros que ainda não têm habitação, não têm o direito de sonhar com um filho doutor ou um filho cursando um curso técnico, pelo menos. Nós ainda vamos ter que conviver com a guerrilha, com as guerrilhas urbanas dos morros do Rio de Janeiro, de São Paulo, de grandes cidades e das pequenas cidades onde chega também a criminalidade por falta de oportunidade, a nossa juventude de melhor poder se formar para contribuir com o desenvolvimento do país. Falamos que está aí uma questão fundamental. Correção dos rumos na política macroeconômica nacional é por onde nós vamos corrigir também a trajetória de desenvolvimento do Brasil. Deputado Giovanni Queiroz, o senhor também se especializou em denúncias, né, que acabaram resultando em grandes escândalos, né, que na realidade não era, o senhor estava denunciando o escândalo, como aquele escândalo lá do Tribunal Regional de São Paulo, né, aquele juiz que foi preso, não sei se permanece preso até hoje, né, mas que, e essas denúncias, elas tinham como objetivo escancarar o que se estava procedendo nas obras públicas, sobretudo nessas áreas de tribunais, né, ligadas à União e como também a estados e municípios. Como é que está isso hoje? O senhor acha que melhorou ou continua a mesma coisa ou se piorou? Ou como é que estão as obras, o que se chama de super e subfaturamento de obras no Brasil? Nós temos a dizer que há 3 anos, quando aqui cheguei, no primeiro ano participei da Comissão de Orçamento, depois de ter me afastado 4 anos da Câmara dos Deputados, eu pude observar que a prática continua a mesma. A proposta de construção de prédios suntuosos que agridem a miséria brasileira, não é que agride a população mais pobre que não tem a casa para morar. Essa suntuosidade tem um preço altíssimo. Mas mais do que isso, além da suntuosidade que agride a miséria brasileira, vem os preços exorbitantes dos superfaturamentos. Essas obras continuam superfaturadas. E podemos provar isso porque nós temos alguns parâmetros da Caixa Econômica Federal, por exemplo, que fixa com base no índice de preço da construção civil os preços, então, das construções a nível nacional. E nós observamos que a maioria dos grandes prédios construídos em Brasília ultrapassam em 3 até 4 vezes esses preços pré-estabelecidos pela própria Caixa Econômica. E na denúncia que fizemos há 3 anos, podemos observar o seguinte: alguns prédios sofreram a paralisação efetiva
para uma revisão nos seus valores, como é o prédio do Tribunal Regional Federal aqui da primeira região. E outros prédios continuaram, como se nada houvesse, embora fossem preços exatamente iguais, com diferença de centavos, em estruturas diferentes. O que prova, naturalmente, haver aí uma corrupção no acerto de contas, no acerto dos preços. Porque são obras diferentes, de instituições diferentes, apenas ligadas ao Poder Judiciário, mas que tinham preços exatamente iguais por metro quadrado. Na verdade, alguns deles foram paralisados e outros retomaram. O Tribunal de Contas da União hoje está mais atento e o Conselho Nacional de Justiça está tomando posição no sentido de cobrar mais seriedade, não é? E inclusive cobrando assim mais austeridade na aplicação do recurso do Judiciário. Deputado, e com relação a esses outros escândalos, né, que acabaram abatendo o governador aqui do Distrito Federal, José Roberto Arruda, isso também tem o seu reflexo na política de uma maneira geral? É lamentável que tudo isso ocorra. Nós tivemos aqui esse episódio do Distrito Federal, foi de uma agressividade enorme. Eu me senti mal e dizia primeira imagem que vi, que aquele cidadão tinha que ser preso de imediato por ordem telefônica do presidente da República ou do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, porque foi uma agressão ao cidadão comum, não é? A todos nós que aqui vivemos. E logicamente que isso repercute em todos nós, políticos ou homens que detemos cargos públicos, não é? Repercute em todos nós. Eu acho que o Poder Judiciário, nesse aspecto, tem uma culpa enorme, não é? A omissão do Poder Judiciário, a negligência do Poder Judiciário, não é? A impunidade a que leva por negligência, por preguiça, por incompetência do Poder Judiciário em permitir que cidadãos com essa prática permaneçam soltos, livres, para praticarem de novo atos semelhantes. Embora denúncias inúmeras a gente tenha feito, a impunidade tem sido o grande instrumento, não é, que tem fortalecido, que tem estimulado essa prática delituosa, vergonhosa para todo brasileiro. De forma que eu acho que o Poder Judiciário tem culpa no cartório, é cúmplice de tudo isso que está ocorrendo, por não agir de forma austera, de forma responsável e imediata e urgente, no sentido do aprisionamento do cidadão e do confisco de seus bens para reparo do dano causado. De forma que eu fico aqui preocupado. O Brasil todo se sentiu envergonhado com aquelas imagens que foram publicadas da fraude praticada pelo governo do Distrito Federal. Fico eu, como político, também envergonhado, porque, queira ou não, isso respinga em todos nós que somos homens públicos e que não estamos aqui para sermos apenas instrumento do objetivo de nos servir. Ao contrário, nós estamos aqui para servir a sociedade, servir ao Brasil com espírito de idealismo, de idealista que somos. Então nós ficamos, com certeza, todos nós idealistas, envergonhados daqueles fatos aqui ocorridos. Nós, assim, entrevistamos o deputado Giovanni Queiroz, deputado federal pelo estado do Pará, partido PDT.